E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente a nossa chegada, a nossa aterrissagem. Vocês lembram lá no capítulo 1, quem está comigo aqui, eu estou conseguindo acompanhar indiretamente, lá no livro da Atenção Plena para Iniciantes do Capazinho, uma das primeiras passagens que ele traz aqui, caçando o título, é a mente de iniciante. Eu fico com principiante na cabeça. A mente de iniciante. Vocês lembram aquele aspecto da gente se abrir para a experiência, né? Essa abertura natural da nossa mente, sem julgamento, com aceitação de tudo que surge através da vida, momento a momento? Então, eu vou convidar vocês a se abrirem para essa postura agora da mente de iniciante. Só que a gente vai fazer isso primeiro com os olhos abertos. E como que a gente vai fazer isso? O tema hoje, ele basicamente vai envolver essa ideia de como a vida ela está passando, né? Ou ela está acontecendo, passando não, mas ela está acontecendo. Aí também, Aninha, a vida ela está se manifestando no aqui e no agora. E a sensação que muitas vezes a gente tem é que a gente não está vivendo ela. Porque a gente está muito atrelado e envolvido com as nossas experiências mentais, emocionais, os nossos julgamentos, as nossas avaliações, os nossos medos, crenças e incertezas. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente maqueia essa realidade, a gente distorce ela, porque nós temos expectativas, né? Nós temos medo, nós buscamos por segurança. A Christine, né, fala tanto isso pra gente lá no Autocompaixão, nós estamos o tempo inteiro buscando esse bem-estar interno, essa paz. Então, se a gente quiser trazer isso para a nossa prática real agora, é um exercício simples, mas eu vou convidar vocês a simplesmente tomarem consciência de que vocês estão, nesse momento, em algum espaço que só vocês conhecem porque vocês estão aí, eu estou aqui dentro do meu escritório, no meu quarto. Então, comece a ir se familiarizando com esse ambiente que você se encontra agora. Ele pode ser visual, tá? Um pouco auditivo, mas traz o visual. Tira a atenção agora da tela, leva a atenção para o espaço. Começa a olhar onde você está, mas um olhar curioso, investigativo, receptivo. Você acha que não tem internet? E eu quero que vocês resgatem nesse lugar aí algo que vocês não tinham notado antes. O maior número de coisas possíveis que você pode olhar e falar: nossa, isso que eu não vi. Ou ainda dar uma atenção mais detalhada para algo que você já viu. Mas acredite, você não viu, você está vendo pela primeira vez. Pode ser uma textura, pode ser uma cor, pode ser a arte de algo presente, os detalhes. Mas lembre-se, nós fazemos isso desprovidos de avaliações, de julgamentos, ou até dos apegos, porque a gente vai querer focar e dar atenção para aquilo que a gente gosta, para aquilo que traz alguma sensação de bem-estar. E se a gente simplesmente olhar, um olhar desprovido dessas particularidades, como fica a qualidade dessa experiência aí? É como dizer assim, eu posso até ver uma sujeira, um pó, e eu só vou olhar como uma sujeira e um pó. Eu dei uma olhada no meu notebook aqui, tem terra nele. Tem um bastidor aqui que eu sempre deixo ligado, e ele tá cheio de linhas soltas. Ele é um tecido sintético que cria uma película na luz, mas ele tá desfiadinho. E aí eu olho para o desfiado enquanto linhas, tecidos, costuras.
tonalidades, e aos poucos a gente vai abraçando essa experiência, e uma a uma a gente pode ir buscando aquela postura, aquele momento que a gente fala sim para o nosso cuidado, sim para a nossa saúde, e a gente vai fechando os olhos. E assim como a gente depositou essa atenção, esse sentido visual no ambiente que a gente está, agora a gente traz esses sentidos para trazer clareza sobre nós. Então, espelhando lá nas práticas da Christine, eu vou convidar vocês a internamente se perguntarem como eu estou me sentindo. E quando a gente pergunta, a gente precisa se abrir para escutar. Então, agora vocês podem escutar talvez o corpo, os sentidos, como eu me percebo agora, como eu me sinto fisicamente e emocionalmente, como eu me encontro. E assim como a mente do iniciante, a gente faz essas perguntas e a gente se abre, porque pode ser que a gente esteja se sentindo bem, ou talvez não. E mentalmente, como eu me sinto agora? Como eu percebo os meus pensamentos? Quais narrativas a minha mente tem contado? Como eu me sinto com relação a isso? Quero que vocês percebam o poder das perguntas conscientes. Não é mais o eu estou bem, eu estou mais ou menos, eu não estou bem. É uma complexidade de experiências dentro do nosso campo individual. É a singularidade de quem eu sou, de como eu vivo, de quais são as minhas relações, do que eu carrego como medo, crença, preocupação, e principalmente como nós nos relacionamos com tudo isso. Feito esse movimento de autoobservação, de autoacolhimento com as perguntas, eu quero convidá-los a soltar. Quero que você perceba o corpo e as sensações do corpo e solte. Não se apegue, entregue a experiência. Tome consciência das suas emoções e permita que elas fluam e sigam o seu caminho. Tome consciência dos pensamentos e entregue eles ao fluxo natural da mente. E para isso a gente vai trazer de forma consciente essa atenção à respiração. Então, sem que a gente precise influenciar agora, eu quero que você observe a sua respiração. Observe o fluxo, o ritmo, a intensidade.
Não há nada que precise ser mudado, mexido, transformado, influenciado. É apenas a sua atenção direcionada para a entrada e para a saída do ar. E mais além, a gente observa que existem pausas, um intervalo quando o ar entra, um intervalo quando o ar sai, um novo intervalo. Um ciclo começa, outro ciclo termina, mas a gente vai acrescentar um elemento antes de concluir esse exercício. Eu quero que você observe como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida. Para deixar um pouquinho mais intenso, como se sua vida dependesse disso. Apenas observe de forma aberta, receptiva, a sua respiração. E aos poucos, para a gente ir concluindo a prática, eu quero que você puxe o ar lentamente, mas com mais profundidade, inspirando pelo nariz, sentindo o peito expandir, crescer, soltando pela boca, lentamente, vai deixando o ar saindo. Mais uma vez, inspire pelo nariz, lenta e profundamente. Expire pelo nariz ou pela boca lentamente. E aos poucos a gente vai despertando o nosso corpo, movimentando os nossos braços, as nossas pernas, alongando. Por último, se sentirem prontos, podem abrir os olhos. Todo mundo bem na medida do possível? Uhum. Alguém gostaria de me contar o que que vocês descobriram de novo sobre vocês? Algo que vocês não tinham percebido durante essa prática de observação do corpo, das emoções? Vocês descobriram alguma coisa que vocês não tinham notado? Eu, Pode falar, Maria Helena. eu, eu descobri, não sei se, como se diz, combina com o momento, mas aqui no meu aparadorzinho eu tenho fotos. E eu percebi que eu tenho 3 quadrinhos de fotos da minha neta mais velha, e da menorzinha eu tenho só um, e dela pequenininha, bebê. Aí eu, sem querer, eu até me cobrei, não tinha observado. Então foi um momento muito bom. E quando você fechou os olhos e trouxe a atenção? Eu falei para você se perguntar como você se sente. Você observou algo que você não tinha notado antes? Não, eu assim, eu estou muito bem. Inclusive, eu queria comentar desde ontem da nossa imposição das mãos do grupo Gaia. Eu Uhum. estou tão leve, viu, Aline? As suas meditações, as suas direcionadas são maravilhosas, maravilhosas.
eu dormi mais tanto. Coisa boa. Nossa, foi bom demais. E hoje vai ser outra vez, viu? É Uhum. maravilhoso esse momento de a gente se recolher, né? A Uhum. gente se interiorizar mais. Muito bom. Então, eu Te tô muito agradeço, Maria bem. Helena. Gratidão, viu? Mas alguém, gente, gostaria de falar da prática? Oi, Aninha, pode falar. É, é da parte mais interiorizada de fechar os Isso, olhos que pode, você pode quer ouvir. ser. Pode ser. É porque aí abre mais o campo para a gente descobrir algo a respeito de nós, né? Do nosso sentir. Eu percebi o quanto é difícil, mesmo no simples observar da respiração, o quanto é difícil simplesmente observar sem julgamento, sem querer. Você falou, vamos respirar, já comecei a querer fazer a respiração errada, né? Aí ele falou, não, é só observar, não é para alterar nada. E aí eu comecei a perceber e eu comecei a julgar a minha própria respiração. Tipo, eu não inflo tanto o tórax e o abdômen quando eu estou inspirando e nem contraio, né, assim, retraio quando eu estou expirando. Então, assim, eu falei, não, mas peraí, não é para ficar julgando, é só para observar. E aí eu percebi o quanto que é difícil observar sem fazer juízo e sem fazer julgamento. Foi isso que eu consegui extrair, né, Muito disso. legal, Ana. Muito legal. E é legal porque isso é mindfulness, né, gente? Mindfulness é eu estou observando. É diferente de quando a gente está no automático, né? Não, eu começo a julgar e eu não tô vendo que eu tô julgando, aí eu começo a criar toda uma narrativa. Eu lembro das minhas primeiras práticas. Minha mente ia e vinha, eu falava, não, minha prática foi horrível, eu não dei conta de meditar, isso aqui não serve para mim, eu sou muito agitada, né? É muito difícil, eu não dou conta. Então, pera, e eu tomei conhecimento da narrativa. Se primeiro eu tomo conhecimento, eu posso começar cortando ela, né? Igual a Ana foi fazendo, ah, não é para mim julgar, puf, eu corto. Aí eu entro numa outra narrativa, aí eu, não, mas não é para mim entrar numa narrativa. Puf, cortei. Então a gente vai tomando partido, a gente vai se envolvendo com a experiência. A gente sai daquela postura de passividade diante do automatismo de uma vida que está o tempo inteiro, né? A gente vai falar sobre isso no livro, vivendo um checklist, né? Nossa vida é um checklist. Eu fui ler e eu, poxa, meu dia foi um checklist. Né? Depois que eu fui ler o tópico, eu falei, ah, não acredito, eu passei um checklist a semana inteira. Principalmente quando a gente fala que a gente tenta ter uma programação e trabalhar com meta, né? É checklist o tempo inteiro. Eu estou pensando no que eu tenho que fazer, eu não estou vivendo o momento agora. Mas essas pequenas tomadas de consciência é mindfulness. A gente tem o mindfulness formal e informal, né? A prática formal é a gente para aqui numa quinta-feira, às 18h30 e se propõe a meditar ou fazer algumas práticas contemplativas. A informal é eu estou no meu dia a dia e eu percebo que eu entro nos emaranhados de histórias que eu me conto, né? Numas ideias que eu acredito e aí eu posso interromper. Eu posso fazer uma respiração, eu posso fazer um exercício, né? Mas são pequenas tomadas de consciência que eu demorei a entender que era mindfulness, que era meditação. Eu achava, não, eu errei. Não, não foi bom. Não, não deu certo. Ele me guiou e eu me perdi, né? Ou às vezes acontecia de eu entrar numa meditação guiada e eu me perder a meditação inteira e eu só lembrar no final, quando a pessoa falou, agora retorne, né? Observe seu corpo. Eu falei, opa, eu viajei a meditação toda. Então eu não meditei? Não, é um exercício. Quando a gente vai para academia, a gente não começa com uma carga leve. A gente coloca ali um peso leve para a gente começar a condicionar e não sobrecarregar a articulação, né, nem musculatura. Com o tempo, a gente vai aumentando o peso. É a mesma coisa. Vamos pensar a nível de efetividade, né? No início, a gente se distrai a prática toda. Na segunda, a gente volta no meio da prática e depois se distrai de novo. Aí na terceira, a gente volta umas 50 vezes, umas 30, né? Fica brigando com o vai e vem da prática, aí depois a gente entende, o vai e vem é parte da minha prática.
Eu não preciso entrar em conflito, eu posso ser gentil e compassivo com o desafio, né? Porque, como a Ana falou, é difícil. É difícil. A mente, os neurônios, né, o nosso sistema, ele não está habituado a isso. Porque a gente poupa energia quando a gente deixa no automático, né? Mas até que é bom a gente fazer uma coisa no automático. Eu gosto muito de trabalho manual. E provavelmente muitos de vocês também gostam. A gente meio que entra no automático, né? É relaxante. Agora, pega um desafio, pega uma situação difícil que eu tenho que trazer uma resolutividade, eu tenho que trazer uma perspectiva nova para aquele problema. É difícil. Aí dá uma canseira, né? Nossa, tem tanta coisa. Vou escrever um artigo, né, Aninha? Vou escrever um artigo. Nossa, tem tanta coisa para ler que eu não paro. Aí eu tenho que ativar toda a minha capacidade neural para conseguir desenvolver aquilo, né? Todas as minhas habilidades cognitivas aqui, elas precisam ser colocadas em prática para que aquilo se desenvolva, né? Então, esse esforço é difícil, é, mas o legal é que vai criando memória. Aí a gente fala de neuroplasticidade, né, dessa mudança de hábito, comportamento, e vai ficando mais natural, igual acordar todos os dias no mesmo horário, quando eu preciso acordar muito cedo, ou quando eu tenho uma rotina estabelecida, né? Então, tudo isso é parte. Eu me empolguei aqui. Alguém mais gostaria de fazer alguma partilha da prática? Foi falando, esqueci que eu tinha aberto para partilha. Ali, eu Oi. estava, toda vez que a gente faz uma prática de meditação, a Pandora vem para o meu colo. Eu acho que ela adora esse momento de meditação. Acho que ela pensa assim, a mãe agora está disponível. E aí ela adora, e ela chega até a cochilar. Aí eu tô aqui, você quer descer do colo? Não quer não, ela quer ficar aqui. Eu acho que ela também se beneficia com nossos minutos. Ela sempre está bem para o colo. Todas as vezes que a gente tá, que eu consigo participar, ela sente e ela vem para o colo. É interessante que a gente pode, estava muda, né? Que a gente pode observar até o quanto a gente muda quando a gente para meditar, né? Nossa, eu mudo a minha linguagem corporal, né? Eu mudo a minha respiração, eu transpareço mais tranquilidade, né? Porque se a gente se dá, eu acho isso tão poderoso quando a gente fala assim, olha, eu não preciso julgar nem avaliar a experiência. Parece que tira um peso. Ah, você pode só observar. Ah, legal. Então eu não tenho que entrar nesse emaranhado de histórias, narrativas, pensamentos, lembranças. Não. Ah, então eu posso descansar. Até tirar, a gente vai desconstruindo a ideia de que meditar também é algo cansativo. Não é cansativo, na verdade, eu posso descansar do que? Dessa carga mental e desse excesso de identificação com a minha experiência. Como se eu tivesse que julgar, avaliar, analisar tudo que perpassa a minha vida. Porque a gente faz isso o tempo todo. E muitas vezes sem perceber, né? Eu acho que eu já comentei aqui com vocês algumas vezes. E é habitual, gente. Não, senta uma pessoa, a gente observa a pessoa. Aí a gente analisa o jeito que ela conversa, o tom de voz, a vestimenta, como ela se expressa, a linguagem que ela usa. E aí a gente entra nessa história toda, né? E muitas vezes a gente pode trazer junto as nossas crenças, ideais, valores e começar a analisar a partir disso essa pessoa. Não, eu não gosto que ela faça assim ou de tal jeito, porque eu não acho isso legal. E aí a gente entra nessas avaliações e se a gente sai, fica leve, leve porque o outro é o que é. Eu sou o que eu sou. A experiência é o que é, não é como eu gostaria que ela fosse. Então, eu já desconstruo. Ah, então, peraí, eu posso descansar enquanto eu escuto, eu aprendo com essa pessoa, eu observo ela, né? Eu posso extrair o melhor da minha experiência. Oi, Heloísa, bem-vinda. Andressa, Oi, bem-vindas. obrigada. Você está falando lindamente aí. Sempre que eu medito, o que eu mais sinto é a delícia do autocuidado, sabe? Que eu acho que é justamente assim, apaziguar a mente ali, estar apenas comigo. Por isso que isso sempre me vem assim, como autocuidado. É um momento gostoso mesmo, Prazeroso, né, Heloísa? prazeroso. Prazeroso, é prazeroso descansar. Por isso que talvez ele sente, né, Gerácio? É gostoso esse descanso. Vou lá pro livro, só pra gente não perder a oportunidade de falar um pouquinho aqui. Mas vou fazer que nem eu faço geralmente, tá, gente? Assim, dar uma pincelada. E sempre o que me conduz é o título. Então, os títulos que eu separei para nós hoje, três páginazinhas do livro, né? É o Cuidando
do momento presente, a atenção plena é consciência, e o modo atuante, modo existente. Então, quando a gente pensa aqui no cuidado do momento presente, vou pegar de novo a fala da Ana, porque o título anterior era o trabalho mais difícil do mundo, né? Estar consciente, estar presente, me envolver diretamente com a vida é literalmente um trabalho de vida. Não é uma coisa que a gente conquista da noite para o dia, é um trabalho de alma. É a vida inteira desenvolvendo aquela habilidade. Eu estava escutando uma palestra da Lucilena um tempo atrás, eu achei tão bonito. Ela falar assim, eu não me lembro com detalhe, então talvez a minha fala não esteja muito alinhada à forma como ela falou, tá? Mas a ideia era o seguinte: como que a gente deveria se portar na partida das pessoas amadas, ou quando algo que acontecia na nossa vida de repente não acontece mais, por uma partida, uma perda, né? Um luto. Como que a gente deveria agir diante disso? E aí ela veio trazer citações e passagens falando sobre essa questão de viver o aqui e o agora. Que se a gente conseguisse viver em inteireza as nossas relações, o momento a momento, conforme ele se desenrola, nós não sofreríamos na partida. Porque essa partida não tiraria de nós toda a inteireza de viver a vida em profundidade. Então, será que se eu vivo as minhas relações, né? Eu tô ali num café com a Estela e a gente teve essa única oportunidade, talvez, numa vida de se encontrar e tomar um café juntas. Se eu tô ali aberta, escutando a voz da Estela, escutando ela, sentindo ela, vivendo aquele momento, desfrutando aquele café, sentindo o clima, estando ali, vivendo a inteireza da minha experiência. Será que eu ficaria pesarosa de nunca mais ter conseguido tomar um café com a Estela? Que a gente fica tanto na dependência, né? Eu fico pensando aí nesse campo dos apegos emocionais, das dependências emocionais. Será que se a gente colocasse essa ideia, essa percepção e entendimento dessa consciência que ele fala, e que é algo natural, a gente só está se habituando a ocupar esse lugar de consciência, será que a gente sentiria a falta daquilo que a gente acha que não tem e que precisa ter? A gente estudou isso antes lá num dos módulos do Mindfulness, essa questão dos vazios, né? Da gente estar sempre buscando alguma coisa, sempre tentando alcançar alguma coisa, né? Eu termino uma graduação, eu vou para um mestrado, eu vou para um doutorado, aí eu embarco na minha jornada acadêmica, aí eu vou ter toda uma jornada de processos de coisas que eu gostaria de alcançar e ter, e parece que eu não consigo sentir o prazer da inteireza daquilo que foi conquistado. Mas e se a gente vive em profundidade cada etapa, momento a momento, como o Mindfulness traz? Então, por exemplo, esse momento aqui, né, às vezes eu me sinto distraída numa aula, num momento, e eu tento resgatar esses ideais, de falar, pera, esse momento aqui é único. É único porque esse momento de cada ser humano que é único, por mais que eu assista essa aula de novo, não vai ser a mesma coisa. Então, como que eu posso extrair o melhor desse encontro? O melhor desse instante? E se minha mente fica na narrativa e no julgamento, e nossa, como eu respondo, o que eu devo fazer? Eu perco também o momento. Então, a Lucilena vem trazer a ideia de que se a gente viver sem inteireza, não existe arrependimentos. Não existem os e se's que ficaram para trás. Porque você pegou aquilo que se apresentou, viveu aquilo da forma como era possível e continuou. Momento a momento. Então, eu não carrego mais o meu passado, eu não carrego o ressentimento daquilo que não foi resolvido, por quê? Porque eu vivi. Ao mesmo tempo, os aspectos da compaixão e da gentileza são essenciais, né? Para a gente lembrar que, talvez, a gente pode até idealizar que poderia ter vivido de uma forma mais intensa ou diferente. Mas não, a gente viveu o que viveu. É o que é a real natureza da nossa experiência, né? E aí, quando o Kabat-Zinn traz para nós esse título aqui, o cuidado do momento presente, isso é de uma profundidade e de uma beleza que a gente perde. Por causa do quê? Do danado checklist que ele comenta isso? Onde que ele fala? Lá no modo atuante, modo existente. O modo atuante é ele dizer que parece que o tempo inteiro a gente está riscando funções. Né? Eu tenho que levantar, eu tenho que escovar os meus dentes, aí eu vou para o trabalho, aí eu faço um lanche, depois eu volto para o trabalho, depois eu almoço, boto roupa para bater, mando um e-mail, resolvo um problema, tiro um cochilo de 30 minutos. A gente parece que está o tempo inteiro marcando cheque. Pronto, consegui terminar aqui. Tchic, tchic.
botei a roupa pra bater, fiz almoço, fui naquele café com aquela amiga, resolvi aquele problema via e-mail, atendi aquela demanda que surgiu para mim. Não, agora eu tomo banho, deito no sofá, assisto uma Netflix, durmo, acordo no outro dia e começo o meu checklist. Isso quando o danado ansioso não faz o checklist um dia antes. Aí, ou ele deita na cama e começa o checklist, né? Não, deitou, acabou. Ah, tá. Amanhã eu vou levantar cedo, eu vou passar em tal lugar e eu vou buscar aquele material na gráfica. Aí depois eu vou aproveitar para passar naquela loja, comprar aquele produto que acabou. Aí eu vou no supermercado, porque eu tenho que comprar umas coisas. Aí eu vou chegar em casa, aí eu vou atender fulano tal hora. Aí depois eu vou preparar o meu almoço. Checklist. E aí fica só um checklist, né? Não tem profundidade. Não tem uma participação efetiva do eu. E aí, como que o eu participa? Né? Uma coisa que eu acho que a gente tem que levar para a vida, gente, é a danada da pergunta. É essa pergunta que eu trouxe para vocês no começo. É o tal do porquê. Por que é tão importante? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tão acelerada? Por que eu já estou planejando o dia de amanhã? Como eu me sinto fazendo isso dessa forma? Né? Por que que eu vou nesse evento? Por que que eu vou fazer dessa forma? Por que que eu quero comprar isso? Por que que eu quero consumir aquilo? O porquê, ele vai desconstruindo esse modo de automação. E ele é tão importante, não só o porquê, né, mas as perguntas. Como eu estou me sentindo? Né? Todos os dias a gente vai, sai, encontra pessoas. Como é que você tá ali? Eu tô bem, tô legal, tá tudo ótimo. E aí, por mais que eu não diga, porque eu não queira me abrir naquele momento quanto às questões pessoais que eu estou passando, eu posso me perguntar. E eu fiz isso durante a condução. Né? Eu me perguntei como eu estou me sentindo enquanto eu conduzo a prática. E veio uma resposta. Só que eu preciso estar aberta para a resposta, porque nem sempre ela é favorável. Nossa, eu estou me sentindo cansada, né? Eu estou um pouco esgotada. E tá tudo bem. Se eu pergunto e eu sei a resposta, eu consigo atuar, eu consigo ser protagonista do meu cuidado. Tá tudo bem, agora nesse momento eu não estar nas melhores condições que eu gostaria. Tá tudo bem eu estar triste, está tudo bem eu estar ansioso, está tudo bem eu estar cansado. Está tudo bem eu não encontrar resolução para os meus problemas agora, porque eu percebo que eles existem e que eles estão afetando a minha saúde. Então, são essas perguntinhas que vão mudando a chave. Nossa, estou cansado, fulano quer que eu vá em tal evento. Olha, eu não sinto de ir. Olha, fulano, eu agradeço o convite, mas hoje eu não vou fazer, eu não quero ir. A gente também vai se dando liberdade para viver o momento que a gente está vivendo, momento a momento, com inteireza. E aí a gente vai trazendo todos esses conhecimentos que a gente acessou até agora, essa ideia de que as experiências vêm e vão, e se eu não preciso julgá-las, eu não preciso correr do meu desconforto. Eu não consigo, de alguma forma, tentar atenuar esse desconforto, comendo, saindo, comprando, assistindo TV, fazendo algo que me distraia. Eu posso viver a minha experiência. Eu posso olhar para ela de forma humana, entender que se eu me sinto assim, né, não é algo exclusivo meu. Da mesma forma que a gente se liberta de aspectos de culpa. Vou de novo resgatar a obra da Christine. Lembra do segundo fundamento? Que o nosso sofrimento, ele é um aspecto da nossa humanidade em comum, pode ser que a gente sofra de diferentes formas, né? Estela por um motivo, a Eneide por outro, a Maria Helena por outro, Maria José por outro, mas que nós conhecemos o sofrimento. Só que ao mesmo tempo que a gente conhece o sofrimento, todos nós partilhamos outra coisa em comum, que é o desejo de desfrutar de paz, saúde, sermos respeitados, sermos encorajados, sermos apoiados, termos condições mínimas para ter uma vida confortável, realizarmos nossos sonhos, ver as nossas aspirações se manifestando. E aí a gente vai um pouquinho mais para essa teia de complexidade. Como eu posso ser totalmente feliz ou desfrutar de plena saúde se alguém aqui do meu lado não está? Se o planeta não está? E aí vem todas essas interconexões que cabem todas no meu momento presente. Olha, nesse momento, em um outro lugar do mundo, existe uma condição de guerra, de sofrimento, de dor. E qual o meu papel nisso? Se eu olho para questões climáticas globais, qual o meu papel nisso?
Aí eu de novo saio do meu modo automático de operação e eu passo a ser um protagonista da minha vida. Como eu quero agir a partir de agora? Porque eu entendo que todos nós estamos interconectados, que as ações que eu direciono, elas têm um impacto na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida de pessoas que eu desconheço, né? Como tudo está interligado e como a gente tem um papel muito importante na construção de um mundo, de um lugar, de um espaço mais saudável, mais pacífico, mais equilibrado. Aí a gente volta de novo, vou interromper, tá? Já vou parar. Lá na respiração. Aí a gente traz toda essa reflexão e fala: olha o poder da minha respiração consciente, e como ela é capaz de transformar a minha vida e ter um impacto, uma reverberação no mundo. O Kabat-Zinn, gente, se vocês forem ler obras deles, vocês vão ver que ele tem uma pegada social super forte. E ele traz muito isso nessa obra aqui. Ele traz muito esse olhar de, olha, a sua prática não é só uma prática. Uma ação não é só uma ação. Eu pensar que eu vou recolher, vou pegar uma coisa bem próxima, tá? Pensar que eu vou recolher o lixo da minha casa, todo junto, colocar num saco e tirar para fora para minha casa ficar limpa, é uma ilusão, porque a minha casa não é esse pedaço de concreto aqui. Porque se essa casa maior chamada Terra não tá legal, eu não acho que isso vai afetar a minha saúde, né? E como? Ah, a qualidade do meu alimento, a qualidade da minha água, a qualidade do meu ar, né? Os tratamentos médicos, medicamentosos que eu uso, tudo isso impacta a minha vida. E isso que eu tô falando da questão física, né? Nem falei aqui das questões emocionais, da nossa saúde mental. Então a gente começa a expandir esse entendimento de que os meus problemas, eles também não são isolados. A minha depressão, a minha ansiedade, elas não são isoladas, elas estão interconectadas a um adoecimento que ele é global. E o Cabazinho, ele traz muito isso na obra. Eu vou deixar isso aqui como sugestão de leitura. Quem quiser e puder, gente. Eu sei que tempo também tá uma coisa bem difícil de ser administrada com tanta informação que tá chegando pra gente. Que é o Meditação é Mais do que Você Pensa. Esse aqui é um livro de uma série de 3 livros, só que, se eu me engano, os outros 2 não têm traduzido para o português, tá? Então, quem lê inglês aí pode fazer aquisição deles. Era um livro maior que o Cabazinho dividiu. Então, ele é um livro que, ele, para mim, está sendo um complementar, porque como eu já li esse Atenção Plena para Iniciantes, eu estou complementando nossas aulas com ele. Então, vou deixar aí como sugestão até essa reflexão, muito importante para a gente entender que a nossa meditação tem um impacto social, tem um impacto ambiental, tá? E afeta diretamente a nossa saúde, né? Como? Positivamente, sair desse modo automático de vida, das dores automáticas da vida, e ser um pouco mais protagonista quando a gente fala de medicina integrativa, a gente fala de ser essa pessoa que é o principal responsável pelo cuidado com a nossa saúde, né? Traz mais peso ainda para todos esses tópicos do Kabat-Zinn, né? É o movimento mais difícil, é começar a meditar, mas ao mesmo tempo, existe uma consciência que emerge naturalmente porque ela existe. Eu só estou aprendendo a habitar esse lugar de novo e que eu posso sair desse modo operacional e passar para esse modo existencial, né? Onde eu participo ativamente da minha vida quando eu vivo o momento presente, quando eu estou aqui. E aí a gente vai exercitar isso por 10 minutinhos. E aí eu abro para vocês, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho. Empolguei hoje, né? Pode falar, Aninha. Microfone. Eu não sei o que que eu aprontei aqui, que eu não estou me vendo, mas você Te está me vejo. vendo, né? Eu Vejo. levantei a mão. Não sei o que aconteceu. Ah, enfim. Eu só queria que você comentasse um pouquinho Hum, aqui, cuidando do momento presente, a primeira frase, né? Tipo aquele textinho o introdutório resumidinho, né? Uhum. na prática da atenção plena, cada um de nós traz os próprios talentos para a aventura. Além disso, não podemos deixar de usar e tomar como base tudo que veio antes da nossa vida, mas você quer entender, seria esses talentos? Eu não. O que que são esses talentos? A, São ge- os momentos a gente passados? pode pensar também com isso, mas assim, só para tentar trazer para você de um jeito claro, vamos pensar nos nossos recursos.
né? Que isso aqui é um recurso que a gente tem, por exemplo, a nossa inteligência inata. Quando a gente para respirar diante de uma situação difícil, né? Estou num conflito, uma pessoa está passando mal, eu estou passando por um momento difícil. Eu paro e respiro, eu posso, por exemplo, trazer a minha mente lógica para raciocinar sobre a intensidade do que eu estou vendo. Vamos pegar uma situação de ansiedade, né? Então, eu estou ansiosa, eu trago a respiração, eu trago o meu estado de consciência. Nesse momento de consciência, eu consigo usar recursos internos. Um recurso dele é a minha capacidade lógica. Por exemplo, eu já vivi isso antes, tá? Eu já tive uma experiência parecida semana passada em que eu também fiquei muito ansiosa. O que que aconteceu? Ah, surgiram tais padrões de pensamento, surgiram tais sensações físicas, e aí eu dei muita atenção, fiquei com medo de passar mal e terminei no pronto-socorro. Vou pegar esse exemplo. Né? Ah, agora eu vou usar o recurso, a lógica, a lembrança. Tá, então, se acontecer dessa forma, o que que eu posso fazer agora? Ah, eu posso trazer uma respiração direcionada, eu posso mudar o meu foco, eu vou tomar um copo de água e eu vou me acalmar. Tá, aqui eu posso oferecer outro recurso, a autocompaixão. Autocompaixão em que sentido? Eu estou sofrendo, eu estou passando por uma condição emocional extremamente desafiadora para mim que altera a minha biologia, né? Desde minha respiração mais ofegante, sinto meu corpo formigando, me gera uma angústia emocional. Então, eu reconheço, por exemplo, que eu estou sofrendo. Então, se eu estou sofrendo nesse momento, eu posso me oferecer um pouquinho de compaixão, eu posso me preocupar comigo conscientemente e me confortar nesse processo, como eu faria com um amigo, né? A Cristiane sempre faz essa analogia, me tratar como eu trataria um amigo, então eu vou me confortando, tá tudo bem, eu tô aqui com você, né? A gente vai conseguir sair dessa situação. Eu me preocupo com seu bem-estar, eu me preocupo com você, eu quero que você esteja bem, eu vou estar aqui com você. Né? Então a gente vai começando a desenvolver outras habilidades. Então a gente vai pensar em recurso, Ana, tudo que a gente tem no momento presente, que a gente pode usar para o nosso próprio bem-estar. Né? Esse estado de consciência é um recurso. A minha capacidade de ser gentil e compassivo comigo é um recurso, né? Eu poder usar a minha lógica para entender o que fazer é um recurso. Onde que a gente usa muita lógica, principalmente, é o danado do medo. Principalmente quando a gente tem um medo, por exemplo, pegar um medo bem básico, o medo de sair à noite na rua, né? Ah, tá, mas eu preciso sair. Eu preciso, é uma necessidade, eu estou com muito medo, talvez de dirigir de noite. Tá, aconteceu isso na semana passada, no mês passado, e o que que aconteceu? Não aconteceu nada. A minha mente criou cenários fatalistas, mas não aconteceu nada. Eu dirigi, fui lá em tal lugar, busquei o que eu precisava e retornei para casa em segurança. Então, eu vou usar a minha lógica para me ajudar a fazer o percurso de novo, né? Ao mesmo tempo que eu posso confortar, posso, eu não preciso lutar, correr ou brigar com aquilo que eu sinto. Então, eu vou construindo uma relação diferente a partir dos recursos que eu tenho. Então, é mais ou menos essa ideia, Ana, que a Cabazem vem trazer para a gente, quais seriam esses talentos, né, essas habilidades inatas nossas, como a capacidade de estar consciente, tá? Ou de direcionar essa atenção com consciência para algum aspecto que a gente queira dar atenção, fortalecer e nutrir. Fez sentido? É isso. Mais alguém, gente, gostaria de perguntar alguma coisa? Ineide, pode falar. Ineide não, é Opa, quem levantou a mãozinha? Ah, Elaine. Elaine, pode falar. Oi. Oi. Então, é a primeira vez que eu venho, né? E estou gostando muito, adorei. Voltarei. E eu tenho uma dúvida, que eu tenho praticado a meditação já tem um tempo, né? Mas nunca assim de uma forma tão sistemática como eu tenho feito nos últimos, sei lá, 6 meses, né? Uhum. Tenho notado assim muito benefício para mim, né? Muito mesmo, assim, é fundamental. Só que aí eu comecei fazendo, eu fazia na yoga, né? Então aprendi a meditar lá. Então eu uso aquele sistema da respiração, de ficar respirando e só importar a respiração. Mas aí o que aconteceu foi que teve um dia, eu estou de licença, né? Que eu fiz uma cirurgia, e teve um dia que eu estava gostando tanto de meditar que eu resolvi ficar meditando o dia inteiro.
Aí, o que aconteceu foi que eu tive um excesso, né, eu fiquei, como é que eu vou dizer? Eu tive uma ojeriza a meditar, quase um medo, porque eu achei que estava muito chato. Porque, veja bem, ficar só na respiração, né? E nada mais além disso, era algo que eu não entrei no estado, eu entrava num estado assim de prazer e acabava dormindo. Mas eu, ao mesmo tempo, eu entrei nessa ojeriza. Eu falei, gente, tem uma coisa está errada, né? Com certeza. Então, aí eu voltei a pegar Hã? Não, pode continuar, Elaine, era o microfone aqui. Aí, entendeu? Aí eu fiquei assim, gente, que será que. Por que é, aconteceu isso, sabe? Eu queria saber se você já. Você entende o que eu estou dizendo? Se isso. Como a gente não entediar, né? Digamos assim, como fazer uma prática de meditação. Pode acontecer isso, da gente exercitar demais e enjoar? Eu acredito que sim, Elaine, porque eu fiquei imaginando assim, eu tentei me ver no seu lugar, né? Se todos os dias. E a gente tem que pensar que talvez nos templos budistas, práticas mais antigas, eles têm essa assiduidade no exercício, né? Mas se a gente for pensar que a gente está acostumando, a gente está aprendendo a meditar. Primeiro, não faz parte da nossa cultura, né? Isso aqui é Uhum, totalmente novo para nós. Os orientais não, os orientais eles crescem já numa postura, né? Até a forma de se sentar dele já é habitual, sentar no chão, por exemplo, né? Para a gente tudo é novo, o sentar, o silenciar, o olhar, o entender. Então eu fico imaginando que se no início eu tivesse que fazer a mesma prática todos os dias, muito igualzinho, pode ser que eu fosse desenvolvendo uma certa versão. Vou pegar um uhum, exemplo aqui de uma prática que ela é bem rígidazinha, mas eu vejo que é pessoa por pessoa, tá, Elaine? O zazen, por exemplo, a prática ela é feita sentada, voltado para a parede, com o olhar semicerrado, eu acho que é 45 graus, e você fica naquela postura atencional. Eu não me identifiquei, né, a uhum, prática daquela forma. Eu não sei se eles têm outros exercícios, mas aqui dentro do campo do mindfulness, a gente vai ver que existe uma diversidade de práticas formais e práticas informais. A prática formal, Elaine, é essa que a gente se propõe a parar num determinado momento, sentar, se recolher e fazer. Literalmente, é aquela coisa que você marcou. Olha, eu vou estar lá na meditação com o pessoal na quinta-feira, agora às 18h30, ou eu vou parar todos os meus dias de manhã, às 9 horas da manhã, vou sentar no cantinho da minha sala e vou meditar. Isso é uma uhum, prática formal. Agora, quando eu falo uma prática informal, aí a diversidade é imensa, né? Porque aí na minha uhum, prática informal eu vou observar o meu alimento enquanto eu como, eu vou observar o entardecer enquanto eu caminho, percebo o meu corpo, estou conversando com uma pessoa, eu estou lúcida do que o outro está falando, de como eu me sinto, da qualidade dos meus pensamentos. Então, existe uma diversidade muito grande de práticas. Né? Então, falar assim, uhum, certo ou errado não me cabe aqui, porque eu não tenho experiência com práticas estáticas assim, né? uhum. Mas eu sei que existe essa gama de possibilidades para a gente Ah, exercitar. Aqui, por exemplo, às vezes eu trago algumas. Qual que é a ideia? A ideia é sempre a gente manter essa atenção direcionada ao momento presente. Como que a gente faz isso? Quando você foca na sua respiração acontece no agora. Você não respira ontem nem amanhã. Então, a respiração te ajuda a sustentar a atenção no momento presente. A prática que a gente vai fazer aqui é também para sustentar a atenção no momento presente. Antes, eu convidei vocês a trazer o quê? Aspecto visual, observar com consciência, isso é mindfulness, é. Quando a gente traz aqui, geralmente no início da meditação, a prática de relaxamento, é mindfulness? É. Por quê? Porque a sua atenção é direcionada. Quando eu falo, olha, relaxa a testa, soltem as pálpebras, os músculos da face, da mandíbula, você está levando a atenção de forma consciente para esses locais do corpo. Isso é mindfulness. Agora, quando eu falo assim, nossa, eu só vou deitar aqui, relaxar e ficar de boa. Isso é mindfulness? Não, não necessariamente. Pode ser? Pode. Quando eu paro e vou ver o entardecer e fico ali curtindo e tal, é mindfulness? Não necessariamente, mas pode ser um exercício meditativo, desde que você esteja consciente. Como eu me sinto? Quais situações, experiências, sensações estão acontecendo agora? Eu não sei se foi claro, Elaine, mas eu vou foi deixar em perfeito. aberto assim. Continue com a gente. A ideia aqui que eu trago sempre é vocês terem autonomia nos exercícios, né?
tanto ter as Uhum, gravações depois, quanto vocês quererem reproduzir essas práticas ao longo da semana sim. de vocês, tá? Foi perfeito, perfeito mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Depois a gente pode trazer até um tema para conversar um pouco sobre isso. Tem um artigo que fala sobre o que é, né, qual o jeito certo de meditar. E não tem, na verdade, né? O Uhum. melhor jeito de meditar é aquele que melhor se adequa a nós, tá? Então eu vou pedir para vocês 5 minutinhos, tá? Passar só um pouquinho aqui, só para a gente fazer uma prática, dentro disso que eu falei para Elaine, né? Uma prática atencional. E é a quarta prática, se eu não me engano, do livro, tá? Essa prática está dentro do nosso livrinho aqui. Eu não sei se ele está no PDF, depois eu posso conferir, mas eu acredito que está no PDF também. Então, vamos fechar os olhos, vamos nos recolher, recolher nossa energia, reduzir os nossos estímulos. Eu gosto muito desse movimento de trazer o olhar para o meu corpo e até perguntar como o meu corpo está, como eu me sinto nesse corpo. Então, traz a atenção só por um instante e observa se tem algo que você também possa fazer por esse corpo agora, para ele se sentir melhor, algum aspecto da postura, alguma região tensionada que eu possa soltar e conscientemente eu possa ir fazendo isso, soltando os meus braços, soltando as minhas pernas, relaxando o meu abdômen. Tudo isso está acontecendo agora. E é aqui que eu posso agir com o intuito de proporcionar mais bem-estar e saúde para o meu corpo. E agora, intencionalmente, a gente vai direcionar a nossa atenção para os sons. E a gente vai exercitar mais uma vez a postura do não julgamento. Nós nos abrimos nesse momento para todos os sons. Por que sem julgamento? Porque podem ter sons que são desagradáveis ou agradáveis. E a gente pode acabar dando atenção para aquilo que a gente acha gostosinho e prazeroso. E não, agora a gente vai se abrir ao som enquanto som. Você pode iniciar observando os sons mais próximos a você, no seu ambiente, no cômodo ao lado, ou até mesmo, gente, a ausência do som. A gente vai se abrir para todas as experiências. Todos os sons que chegarem são bem-vindos. Eu apenas os observo, tomo consciência de que eles existem, que eles acontecem aqui e agora. Alguns sons podem vir da rua ou de locais mais distantes, e eu apenas observo. Perceba que se nós abrirmos espaço para todas as experiências, a gente se liberta, por exemplo, das experiências onde a gente se irrita com os sons. Você se propõe agora a fazer uma prática meditativa e tem alguém na cozinha batendo uma colher. Que desafiador. Mas se eu me abro para escutar tudo, tudo o que acontece em torno de mim, eu posso desfrutar de liberdade. Eu posso até escolher como eu quero agir com relação a essas experiências.
Apenas se atenha aos sons ou à ausência deles. E agora a gente vai voltando essa atenção, direcionando ela para os nossos pensamentos. Eu quero que, assim como vocês fizeram com os sons, observando ele enquanto sons, permitindo que eles cheguem e vão, eu quero convidar vocês a fazerem isso por alguns instantes com os pensamentos. Apenas observem eles chegando, sabendo que você não precisa se envolver com nenhuma narrativa. Permita que ele vá. Então, por alguns instantes, a gente vai trazer essa qualidade atencional para os nossos pensamentos. E se não existe julgamento, está tudo bem eu me perder às vezes. Caso isso aconteça, caso eu me envolva com o pensamento, eu posso apenas retornar. Aqui eu me liberto da necessidade de caracterizar os meus pensamentos como bons, ruins, agradáveis ou desagradáveis. Aqui os pensamentos são apenas pensamentos. Você pode se perguntar, mas quando eu observo, parece que o pensamento some. Essa conversa mental também é um pensamento. Momento a momento, eu sustento a minha atenção nos meus pensamentos. E assim como o exercício, se eu for arrastado, eu apenas retorno tranquilamente à minha prática. E agora, aos poucos, a gente vai concluindo o exercício. E nesse momento, a gente vai apenas repousar nessa consciência, sem que a gente precise fazer nenhum movimento, direcionar o foco para nenhum aspecto. A gente pode apenas descansar nesse lugar. Desfrute dessa sensação. Repousar na consciência. Descansar. Nada fazer, nada executar, apenas estar. Perceba se surge aí alguma sensação. É possível sentir prazer nesse descanso? É possível desfrutar de paz nesse instante, totalmente desvinculada de qualquer outra experiência, uma paz que emerge de dentro de você. E agora a gente vai encerrando a nossa prática.
Mais uma vez, a gente vai despertando o nosso corpo, movimentando os dedos dos pés, os dedos das mãos. Quando sentirem, estiverem prontos, podem abrir os olhos. E se alguém quiser, gente, fazer alguma partilha breve aqui, antes da gente concluir, fiquem à vontade. Certo? Já vou antecipar a leitura do livro. Eu estou fazendo uma média de 2 a 3, né? Então, vou deixar como sugestão vocês lerem os próximos 3 títulos, que é Base Científica. Não, só 2, é grande. Base Científica e Atenção Plena Universal. Depois eu até mando lá os títulos para vocês. Então, eu vou deixar para vocês lerem, tá? Quem quiser ler o Despertar também, é um dos que eu mais fiz rascunho aqui, tá tudo anotado. Então é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês, o tempinho que a gente passou aqui juntos.